Querido Deus que estás nos céus, queremos agradecer, Senhor, pela oportunidade de podermos ter a continuidade do alimento espiritual e podermos aprender um pouco mais nessa trajetória em que estamos e tão próximo do dever que temos a cumprir. Queremos pedir uma bênção especial sobre cada um de nós e que tudo possa ser conduzido com teu Santo Espírito e que traga a nós o entendimento necessário que essa mensagem traz, esse estudo traz nesse momento. Nós te agradecemos e pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Bom, o objetivo desse estudo que eu trouxe hoje, visto que na Campal, a anciã Tess citou sobre... falou um pouco sobre o fascismo, sem adentrar tanto no fascismo, mas ele está coenvolto nessa mensagem, nessa história externa que ela trouxe para a gente, que foi a história de Mussolini com o Papa Pio XI, Papa Pio XII. E o objetivo é a gente entender o que é o fascismo, e também fazer discorrer sobre as causas, as consequências que essa ideologia trouxe e traz, tanto para a Itália, que é o país que a gente vai abordar, porque o fascismo ele começa ali, e bem como o neofascismo, que é o que vem depois do fascismo, que são os políticos que adotam essas características, que são semelhantes ao fascismo, que imitam o fascismo. E o objetivo é que a gente finalize fazendo uma comparação entre alguns líderes específicos, mas de uma forma sucinta, e só para a gente chegar ao ponto comum do que o neofascismo, do que essas ideologias pós-Mussolini representam, né? E que a gente vive isso hoje. Então, eu vou começar dando a definição do que é o fascismo. O fascismo, ele vem de uma palavra, ele é derivado de uma palavra em latim que se chama fascis. E essa palavra, ela designava, ela vem representando como feixes amarrados entre si, né? Feixes de varas. E a intenção é a seguinte, é demonstrar que um feixe quebra facilmente, mas vários feixes juntos não se quebram. E esses feixes, eles tinham na extremidade deles um machado, então seria mais ou menos assim. Eles eram grandes, compridos, ou eles podiam ser mais, um pouco menores, como um machado mesmo, e eles eram usados, a função desses machados era a punição de cidadãos na antiga Roma, né? Com decapitação ou flagelo, né? Eles decapitavam ou flagelavam essas pessoas.
Eu estou desenhando aqui só mais ou menos o que é, como é o desenho. Na verdade, está bem igualzinho ao que vocês, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar. Mas era assim que era feito essa arma. Então, a palavra fascismo vem do derivado do latim fascis. Vou colocar aqui. Do latim fascis, e que indica isso, né? Que era usado para punição, né? E isso era feito na República Romana, e eles diziam usar isso para os cidadãos desobedientes. Eles eram carregados, um pouquinho da história sobre essa arma, por lectores. E o que são esses lectores? Eles eram servidores públicos, civis romanos, que servia de guarda-costas, né, dos magistrados que tinham o poder de um poder imperial, né? E que tinha, então, a personificação da supremacia do Estado. Tá? Então, esses lectores, eles eram os guarda-costas dessas pessoas, desses líderes, digamos assim. Então, eles levavam com eles o poder de punir os cidadãos culpados e também eles faziam a administração da justiça nos assuntos privados, né, que eram relacionados com a Roma Antiga. Então, ele poderia ser usado para o castigo corporal e a pena capital. Quem escolhia isso? Eles estavam sob o comando desses líderes, dessa supremacia, né? E eles podiam fazer isso mesmo fora de Roma, tá? Eles podiam eleger soldados, deflagrar guerras, tudo em favor de Roma. Então, os lectores eles tinham esse poder. E a gente vai ver também, depois de ver de onde vem essa derivação, a gente vai ver que o fascismo é nada mais que uma ideologia política ultranacionalista e autoritária, caracterizada por um poder ditatorial. Então, essa é a definição de uma definição sucinta, mas também clara, do que é o fascismo. O que o fascismo traz com ele? O que essa ideologia traz consigo? Então,
ainda existe muitas divergências entre pessoas, partidos que se consideram fascistas, né? E são divergências significativas até entre si. Mas é possível apontar várias características em comum entre eles. E eu vou trazer algumas características para a gente agora, que são... Aqui já está dizendo... Deixa eu colocar aqui. Características. Nacionalismo extremo. Desprezo pela democracia eleitoral. Desprezo pela liberdade política e econômica. Crença numa hierarquia social natural e no domínio das elites. Mas também o desejo de criar uma comunidade do povo, em que os interesses individuais sejam subordinados aos interesses da nação. Então, interesses individuais subordinados à nação. Essa comunidade do povo, ela vem de um conceito que foi promovido durante o Terceiro Reich. Durante o Terceiro Reich. Essa ideologia, ela defendia uma comunidade nacional alemã. Então, ela vem do nazismo. Ela tinha o objetivo de construir uma sociedade sem classes e baseada na pureza racial. Eles tinham a ideia de construir um império glorioso, um império que se assemelhasse à Roma antiga, ao tempo de César. E eu vou colocar aqui, então, comunidade do povo, que parece algo bonito e bom, mas não é. Porque é um povo que vai ser selecionado por eles, né? A raça ariana. E eles são opostos ao liberalismo. A gente poderia até, eu posso até acrescentar aqui, que eu acho interessante, oposição ao liberalismo
ao socialismo, a gente já entende isso. E o fascismo, ele se posiciona na extrema-direita. Quando a gente fala de fascismo, a gente vai pensar imediatamente em um líder específico, que é Mussolini, que foi o presidente da Itália, e que trouxe o fascismo, adotou esse símbolo para o seu partido, essa ideologia, e que ele passou a chamar, os membros passaram a se chamar fascistas. Esse instrumento, essas faces, ela sugere, a criação dela é união, sugere união, força, né? Sugere força pela união, e vem do que eu expliquei, que uma única haste, ela se quebra, mas enquanto é um feixe, então é difícil de quebrar, né? Outras características, que é o que a gente precisa entender, que seria o discorrer dessa liderança vinda de Mussolini, e que ele trouxe com muita força, foi uma oposição violenta. Tudo gira em torno de muita violência. Então, era uma oposição violenta a todas as formas de marxismo, oposição à democracia parlamentar, que já tem aqui. Ele tinha ambições de totalitárias, que seria o que eu já falei também, que é um regime totalitário. Os programas econômicos são conservadores ou corporativistas, as ambições são imperialistas, a subordinação do indivíduo à vontade da nação, que eu já falei, a crença num novo homem, a glorificação de uma juventude criada agora, liderada por ele, a crença num líder forte, mas com poder absoluto. Isso lembra muito Touro Apis, para mim. Educação para obediência inquestionável. Isso aqui eu quero colocar aqui. Inquestionável, a autoridade e o desencorajamento do pensamento crítico. Isso aqui tem muito a ver com os liberais, com aqueles que, na verdade, vão fazer oposição a esse regime. O populismo, anti-intelectualismo, sexismo e misoginia. Essas são as características que o fascismo traz com ele e que Mussolini defendia a todo custo. Eu vou falar um pouquinho
de Mussolini. Tem um artigo da Ancien Thèse que está sendo traduzido. Esse artigo é bem importante porque ele foi usado por ela no estudo, e ele fala um pouco dessa união do Papa, desse relacionamento do Papa com o presidente Mussolini, né? E ela cita quem foi que intermediou esses encontros, que é agora não me vem à mente. É o Giovanni, eu quero lembrar o sobrenome, mas é Giovanni... Depois eu volto aí e falo o nome desse mediador. Então, Giovanni Gaspari, que era um cardeal... Obrigada, Gabriel. Giovanni Gaspari, que era um cardeal, ele era um cardeal que não estava... não era pública esse elo que ele estava fazendo entre Mussolini e o Papa, né? Mas ele foi na casa no castelo de um político que foi feito esses encontros, foram feitos vários encontros, se não quase um por mês depois, para eles fazerem esse acordo com Mussolini, trazendo o que Gaspari tinha para trazer sobre os judeus e também aquilo que o Papa queria. Porque o que o Papa queria, Pio XI? Ele queria que, com a força, ele acreditava que com a força de Mussolini e com a forma de governo dele, ele iria conseguir trazer a igreja para o topo, onde ela deveria estar no pensamento do Papa. Então, acontece essa união de igreja e Estado. E é o que se é chamado o Tratado de Latrão, ou esse acordo, né? esse pacto entre o Vaticano e a Itália. Bom, esse acordo ele foi firmado em 11 de fevereiro de 1929, tá? E ele foi finalizado porque ele começa num período, num mês, e ele termina 3 meses depois, agora em maio, firmado por um outro cardeal, Pacelli, que é o cardeal Pacelli. Então, agora sim, em 19 de fevereiro de 1929, fica firmado o Tratado de Latrão. Que seria esse pacto entre Vaticano e a Itália. Eu vou falar um pouquinho do que foi o fascismo na Itália, para a gente entender as consequências e qual a forma de impor esse ideal por Mussolini. E que, na verdade, em muitos ambientes católicos, quando Mussolini começou, no Vaticano, esse novo governo autoritário
foi visto como algo válido, como eu disse antes, né? Algo que poderia ser a solução da questão romana e como um possível instrumento de restauração da religião católica. Então, no dia 12 de abril de 1923, Sterso faz um pronunciamento, ele é secretário do partido, de um partido italiano que agora está, do qual o Mussolini faz parte, e ele diz, não, ele não faz parte, Mussolini, ele é de um partido contra Mussolini, e ele diz o seguinte, que não tem cabimento a união de igreja e Estado, ele também, talvez, queria de uma outra forma, mas ele não gostaria que fosse com o fascismo essa união. Então, ele é considerado, em 12 de abril de 1923, um inimigo do Estado e do governo. No dia 25 de junho de 1923, é publicado um documento público, agora afirmando que ele é um inimigo do governo, agora é público, né? Isso. Ele é declarado um inimigo do governo. Aí entra a lei de Acerbo. E eu vou explicar um pouquinho sobre essa lei. A lei de Acerbo foi uma lei eleitoral italiana que foi proposta pelo barão Giacomo Acerbo. Giacomo Acerbo, e ela foi aprovada pelo parlamento italiano com a intenção de que, e foi em novembro de 1923, ela foi aprovada com a intenção de, o objetivo dessa lei era dar a maioria dos deputados do parlamento para o lado fascista de Mussolini. E essa lei ela foi aprovada. Eu disse que Luigi Sterso era um cardeal que estava contra. Quando essa lei é aprovada, Luigi Sterso pede demissão do cargo. Ele é um político declarado inimigo do fascismo. Então, qual é a declaração que Luigi Sterso faz, e ele agora começa as atitudes do fascismo, as punições contra as pessoas que estão indo que não estão de acordo com o fascismo, que estão indo contra. Ele é deportado do país, e ele diz que essa decisão é uma idolatria e é uma deificação à nação. É fundamentalmente pagã a teoria fundada pelo movimento fascista. Então, ele é deportado e ele não volta mais, não volta mais para a Itália. E esse acordo que eu falei, de 11 de fevereiro de 1929, ele foi firmado
com grande solenidade. A gente viu que a Ancien Thèse, ela mostra uma foto do cardeal com Mussolini. E a gente pode ver também, se for em italiano, tem um vídeo dessa comemoração monumental. E ali já o Mussolini, ele já faz declarações muito fortes, ele já demonstra o que vai vir dessa ideologia fascista. Então, há esse acordo entre a Igreja e o Estado, e o que para o Papa isso significava? A garantia da Igreja numa posição particular na Itália, ou seja, o matrimônio religioso ele viria com efeitos civis, e a competência reservadas aos tribunais seriam agora para os tribunais eclesiásticos em matéria de anulação também, né? Eu sempre disse para pessoas que me perguntavam que na Itália era o divórcio até hoje, não sei agora, tem muitos anos que eu estive lá, era muito difícil, muito complicado o divórcio. E o cônjuge, os cônjuges deveriam ficar juntos por pelo menos 2, 3 anos antes de se separar. Eles já queriam um divórcio, mas passava por esse processo antes de se separar. A Igreja ela fazia de tudo para que esses cônjuges não se separassem. E a outra coisa que esse tratado trouxe, além da posição particular da Igreja com relação ao matrimônio e ao fim do matrimônio, foi o ensinamento da religião nas escolas. Então, agora, o ensinamento da religião nas escolas estava sob o controle da Igreja. E o que acontece após esse pacto? Volta-se a colocar crucifixos nas salas de aula. Agora eles voltam a estudar dentro da sala de aula também sobre religião. E Mussolini acabou fazendo uma declaração que preocupou, porque ele se preocupava, na verdade, não que preocupou, ele fez uma declaração por ter a preocupação de ficar prisioneiro da Igreja, né? Então, ele faz um discurso bem polêmico, bem forte, e ele diz que o Estado, a Igreja não é soberana e nem mesmo livre. É católico e fascista, mas, sobretudo, fascista. Nesse momento, nessas declarações de Mussolini, o Papa começa a entender que deu um passo errado ao confiar tudo que ele confiou a Mussolini, que não foi confiado a nenhum líder antes. E houve muita ajuda financeira e houve uma abertura para Mussolini muito grande governar. Então, o que Mussolini começa a fazer? Ele começa a criar pontos de divergências entre o Vaticano e a Itália, e o governo dele. Mussolini ele tinha a intenção de que a mulher ela fisicamente fosse forte, mas que ela fosse prolífera, que ela tivesse muitos filhos, proliferasse, e que ela fosse esposa e mãe dos soldados dos quais a Itália iria precisar. Então, a intenção dele era política. E também para os seus desígnios imperiais.
ele recebe um comunicado do Papa e ele recebe esse comunicado com frieza, por ele adotar os exercícios físicos das mulheres em grupo, em grandes grupos. E o Papa, ele defendia que a mulher deveria estar em casa, sumariamente em casa, cuidando da casa e dos filhos. Dentro desses pontos de convergências que eles estão divergindo, a gente pode fazer uma diferença da igreja e do fascismo e os planos que eles têm. Então, os dois faziam uma exaltação à família fecunda, a família que prolifera. Mas com visões diferentes, né? Ou seja, a igreja, ela entende que a família é uma fonte de virtude. Então, ela está exaltando o valor da dedicação e do sacrifício. A igreja vê assim. Então, ela pontua como definitivo sobre os motivos e valores essa forma de visão, né? E, em vez disso, a família para Mussolini, ela deveria ser vista com naturalidade, né? Mas também como uma potência, né? O Mussolini, ele acreditava que as mães dos soldados, elas tinham que demonstrar força, coragem, porque ele acreditava que isso também ia estimular os soldados a se manterem fortes, a aceitarem, a irem para a guerra. Não tinha como aceitar, eles tinham que ir de qualquer forma. O Papa diz para Mussolini que Deus é um só. E que... Por que o Papa diz isso? Primeiro eu quero voltar, porque Mussolini, ele cria uma escola, e é uma escola mística, fascista. E ele usa o mito de Roma, de César, para acompanhar esses ritos pagãos nas escolas, né? Então, frequentemente, ele está incitando o ódio a inimigos que ainda nem se sabem quem é, e a escolha, a exaltação, a violência e o mais alto e desesperado nacionalismo. Ele impõe uma posição onde o povo representa uma figura em adoração a esse chefe, a esse líder, e que é Mussolini. Então, o Papa, ele não gosta do que ele está vendo, desse desenrolar. E esse ato faz com que o Papa faça uma declaração. Quando o Papa vê que a tomada de decisão dele foi errada, ele se posiciona contra até o fim. Então, ele diz, Deus é um só, ele não pode ser um ídolo. E que ele reflita que o povo acaba sempre pisando e quebrando seu ídolo. Se ele não muda, irá terminar mal. Mas isso causa mais raiva no Duce, como ele era chamado. Duce, na Itália, Mussolini era o Duce. Duce é líder supremo. Então, daí, vai ficando cada vez mais público
a posição do Papa, mas agora já é tarde demais. Então, Mussolini também faz uma declaração. Ele diz que ele vai continuar no comando e que, se o Papa não parar de falar, ele vai levar isso às últimas consequências. Ele já diz que ele já está fazendo com que o povo entenda que ele é o líder, que ele comanda. Então, ele faz essa ameaça. O que o Mussolini faz? Ele começa, no decorrer desse período de governo, uma política demográfica. Então, entre 1932 e 1934, que é o tempo que faz parte desse tempo de governo dele, ele faz o quê? Ele começa a aumentar a densidade demográfica, ele incentiva as mulheres a ter filhos, ele incentiva o matrimônio. Então, ele faz um matrimônio em Roma de 820 casais. Mas tem uma diferença ali. Os casais primeiro vão a ele, vão a Mussolini, para depois irem ao Papa. Então, após o casamento desses casais, e que também tinha objetivos diferentes, porque o Papa estava participando, Mussolini tinha um objetivo, o Papa tinha outro, e a gente vai falar disso também. Isso aconteceu em 30 de novembro de 1833. E o crescimento demográfico acontece assim. Ele se compara a Inglaterra, França, Alemanha. Quanto tempo eu tenho, Gabriel? Por favor. Obrigada. Então, Mussolini faz essa comparação e ele consegue, nesse período, nesse período não, são 3 anos aqui, nesse caso. 1832, 1833, 1834. O que ele consegue aqui? A Inglaterra tem 3% de crescimento populacional. A França tem 1%, a Alemanha tem 5%, e a Itália consegue, em 3 anos, 10% do crescimento populacional. E o que ele faz? Antes disso, em 1928, ele assegura ajuda tributária a famílias numerosas. Então, essas famílias, elas vão fazer parte da ajuda tributária por elas ser uma família numerosa. Deixa eu fazer direito aqui. E a outra coisa que ele faz é que ele cria uma jornada de la madre e il fanciullo. Por que é interessante falar em italiano? Porque ele faz uma jornada, ele faz uma premiação para a jornada de la madre e il fanciullo, porque é a mãe e o filho. Então, a menina
não, parece que não é usado. Quando tem as manifestações, quando tem os comícios, quando ele vai falar, só tem homens também na época. Então, ele faz essa ajuda e ele dá uma premiação no que ele chama de mãe e filho. A jornada de mãe e filho. Nesse período as famílias se multiplicam muito, as famílias são muito numerosas. E na cabeça dele, a densidade demográfica, o crescimento populacional era sinônimo de força, de estabilidade, né? E para a igreja via de uma forma diferente. A igreja, ela via como uma fonte de virtude só, exaltando o valor da educação e do sacrifício, mas no sentido de que a mãe estaria no lar, cuidando do lar e dos filhos. A mãe que era, também Mussolini deu essa premiação para as mães que eram do lar e que mantinham o lar genuinamente limpo e que cuidava bem dos filhos, ele dava uma premiação. A premiação era uma poesia, a poesia do lar. Tristeza. E a igreja, ela usa essa divisão de deveres entre homem e mulher para ela usa como uma missão moral individual, né, do homem e da mulher. E a igreja, ela quer a mulher fisicamente florescendo, ela quer a mulher fisicamente procriando, né? Com o seu papel de mãe, mas não se contenta com a educação física da mulher fora do lar, né? A igreja, o Papa não gosta disso, a igreja não aceita isso, dessa forma coletiva. Então, ele quer, substancialmente, que a mulher esteja fazendo as suas coisas em casa. Então, como eu disse, o fascismo faz de uma forma diferente, ele quer, sim, a mulher mãe, mas ele propõe que o protagonismo feminino ele seja também imbuído do esporte, e ele promove essas manifestações de ginásticas pública para as mulheres, mas também ele quer a mulher em casa, como esposa e mãe. O que Mussolini fez? Ele lutou para que a mulher ele pudesse tirar o vínculo de emprego da mulher. Então, ele tira esse vínculo da mulher fora do lar. E em 1938, ele faz um decreto de lei dizendo que não mais do que 10% é permitido. Em 1938, 1938, ele faz esse decreto de lei dizendo que não mais do que 10% da presença feminina era aceitado em lugares públicos.
E para Mussolini, o fascismo, o papel masculino no fascismo é de um soldado, enquanto a mulher concebe e conserva a vida. Em 1935, de 1935 a 1936, e aí a gente já está falando da guerra racial, né? Então, de 1935 a 1936, Mussolini vai à guerra contra a Etiópia. Essa guerra, ele ataca a Etiópia sem nenhum aviso prévio. E é uma guerra atroz, é uma guerra muito forte para a Etiópia. E o imperador da Etiópia faz uma declaração, Selassie, dizendo que ele faz essa declaração no dia 12 de maio de 1936. Ele diz o seguinte, e ele faz essa declaração em Genebra, na Sociedade das Nações em Genebra. Ele diz que a agressão militar sofrida pela Etiópia foi uma coisa absurda e que, como apesar da superioridade do exército italiano, eles não esperavam tanta resistência da parte da Etiópia. Então, o que eles fazem? Eles usam armas químicas. Eu não sei se vocês se lembram, no estudo da Tamina, e ela fala de armas químicas, que o maior medo nas guerras hoje são as armas químicas. Só que eles usam essas armas também contra a população civil. Eles usam contra os soldados etíopes, mas eles também usam contra a população civil. E é interessante que isso não foi noticiado na Itália, na época, e nem nunca foi noticiado depois disso. O Papa, ele pensava na união da Espanha, Portugal, Áustria e Itália para se opor ao comunismo de um lado e ao nazismo pagão do outro lado. Mas suas ideias, suas ideologias caem quando chegam às mãos de Mussolini e ele coloca da forma que ele quer. E ele faz ele recebe Hitler em 1938 e ele faz o povo inteiro, muita gente na Itália, fazer um juramento. E o juramento nós juramos a Adolf Hitler fidelidade e coragem, eu te prometo solenemente obediência até a morte. Agora, o Papa vê que não há mais nada a fazer, mas agora o Papa está muito doente. E aí vai vir o 3º aniversário desse pacto. E Mussolini, ele espera que o Papa traga um discurso contra ele. Então, ele fica apreensivo. E o Papa tem um discurso feito para falar contra o fascismo, contra essas atitudes do fascismo. Mas o Papa falece antes dele fazer o discurso. Esse discurso fica em cima da sua mesa, outras pessoas têm também, mas é mandado destruir. E, claro, não se consegue destruir o discurso, sumir com tudo, mas Mussolini pede para destruir esse discurso. Posteriormente, esse discurso vem à tona, bastante anos depois. Agora ele institui uma lei, o Papa se declara contra o racismo, e Mussolini institui uma lei logo depois, em 1938, que é uma legislação racial, ou seja, na Etiópia agora nasce o problema, a Itália ganhou, invadiu a Etiópia, e agora existe o problema de que
a união mista e de mestiços não vai ser permitida. Então, essa política de Mussolini começa a combater essa união. A política que seria demográfica agora se transforma numa política de raça também. O antissemitismo vem sendo trazido com Hitler agora, e a Alemanha, que já é antissemita, encontra já um terreno pronto. Então, com a guerra, ele faz essa lei, em 1938, de legislação racial, que não permite o casamento de mestiços ou pessoas mistas, né, de pessoas de raças diferentes. Mas agora ele é dito que Mussolini está imitando Hitler. E o que ele quer fazer? Ele quer tirar essa impressão, né, de que ele copia Hitler, e ele diz que o fascismo ele jamais precisa imitar alguém. Mas o que a gente vê é que ele realmente começa a adotar ideologias também alemãs, racistas e misóginas, né? Então, começa a circular agora documentários alemães anti-hebreus. Depois de um discurso do Papa sobre a discriminação, Mussolini faz mais um pronunciamento. E ele diz que na questão da raça também, eles vão tirar todos os direitos. E com a reação negativa do Papa aos seus ideais, ele se enraivece novamente. Em 1938, no dia 17 de novembro de 1938, ele declara que está proibido o matrimônio entre ariano e hebreus. Então, agora ele proíbe, existe uma lei, no dia 17 de novembro de 1938, que declara que é proibido essa união e é intranscritível esse efeito civil. Ou seja, essa ferida agora que existe, ela não mais vai ser sanada, ela não vai ser mais curada. Dá para ver isso entre Vaticano e Itália. Ou catolicismo e... Catolicismo eu falo com relação ao Papa, né, ao Vaticano, e o governo de Mussolini. E Pio XI, com a voz contra o racismo, que espera a sua vez de falar, então está doente, ele falece e não pode mais fazer o discurso que ele queria. Só para terminar, eu queria lembrar do artigo da anciã Tess, que ela traz sobre Taci Venturi, que ele identificou em 1926, na verdade, ele trouxe essa proposta para Mussolini, e a proposta era que a nação judaica maçônica mundial, ela seria o maior inimigo que a igreja já enfrentou. Ele pediu medidas fortes do governo, incluindo uma polícia secreta especial para monitorar os banqueiros judeus da Itália e a abolição da Bolsa de Valores, porque, segundo ele considera a Bolsa de Valores um dos meios mais potentes do Império Oculto e que a imprensa mundial também estava quase inteiramente nas mãos dos judeus. Então, o que ele está pedindo? Ele está pedindo
ele está propondo a tirar a liberdade de expressão da imprensa e ele está trazendo uma teoria de conspiração que ele espera que Mussolini adote. E ele diz que os governos maçons precisavam lembrar a questão da liberdade de... E ele diz que em todas as questões relacionadas com negócios e finanças que estão ligadas aos judeus, isso deveria ser verificado, monitorado. Então, ele diz que eles estão reconhecendo a plutocracia judaico-maçônica e que estava na raiz de todos os problemas econômicos políticos do mundo. Lembra que eu falei da hipérbole? Que a hipérbole significa você pegar um discurso e você colocar as palavras de forma que isso possa se tornar marcante, né? E que forte, mas que pode ser tanto para a verdade quanto para a inverdade. Então, Mussolini, ele usava muito a hipérbole, muito. E Taque Venturi, ele usa a hipérbole também. Quando ele traz... A teoria de conspiração, ela é muito recheada de hipérbole, né? Então, quando ele traz esse pedido, ele traz dessa forma, que são os problemas econômicos e políticos do mundo inteiro, né? Que o grupo judaico-maçônico, eles estão na raiz desses problemas, né? Só para terminar, eu quero falar de um livro que foi feita uma entrevista em 13/5/2020 com esse autor. O livro se chama M, o Filho do Século. M, o Filho do Século. A quem deve se tratar essa letra M? Mussolini. Então, o autor, ele faz uma comparação. Lembra que eu falei que a gente ia finalizar fazendo essa comparação, que é uma comparação curta, mas importante? Ele faz o autor faz uma comparação entre Matteo Salvini, Donald Trump, Matteo Salvini, Donald Trump e Bolsonaro. Ele diz o seguinte: o que ele escreveu, entre o que ele escreveu que está acontecendo, entre o que ele escreveu que está acontecendo hoje nos dias atuais, ele diz que isso não é por acaso e que Mussolini é nada mais nada menos do que um arquétipo político. Lembra quando a Rê deu o estudo sobre gênero, identidade de gênero, etc., que Deus não tem gênero? Ali ela explica o que é arquétipo. Então, arquétipo é que ele é um modelo. Por isso que tem fascismo e neofascismo. São pessoas que seguem essas características. Não podemos dizer que são fascistas, mas eles são neofascistas porque eles seguem características do fascismo, eles defendem características muito semelhantes. Então, esse escritor, ele diz que o caso de Matteo Salvini e Donald Trump tem a ver, e Bolsonaro, porque eles têm essas ideias. Ele falou, Donald Trump pode até nem conhecer Mussolini. Mussolini. Pode até nem saber o que é o fascismo. Com certeza ele sabe, eu acho. Mas eu vou assumir isso. Mas ele diz que eles
eles se encontram nos mesmos apelos, né? E ele diz, Matteo Salvini é diabólico? Sim, ele diz. Donald Trump é diabólico? Ele diz sim. Bolsonaro é diabólico? Ele diz sim. E ele explica em que sentido do diabólico ele está falando. Ele fala que é no sentido de que Mussolini levou a Itália à destruição. Pensa, ele não cita os nomes novamente, e ele leva para Mussolini e diz que Mussolini levou a Itália à destruição. Então, vocês podem interpretar como vocês acharem melhor. E o autor, ele critica esse lado banal que as pessoas têm e fazem com relação ao fascismo, né? Quando chama alguém de fascista. Porque o fascismo, não pode ser minimizado assim. O fascismo é sério, é cruel, é duro. O fascismo tem essas características ruins, né? E é um governo, uma ideologia que a gente, olhando para a Itália, sabe aonde que vai levar, a que ponto chega. E ele fala que é destruição da Itália, ele se refere a Mussolini, mas eu tenho certeza que ele está fazendo uma alusão aos três. Ele diz que o olhar histórico do fascismo ao fascismo como sendo um dos males do século, ele se perdeu. Então as pessoas banalizaram bastante, mas não é assim que a gente deve olhar para uma ideologia tão destrutiva. Em 2 de novembro de 2021, Bolsonaro fez uma visita à Itália, agora, 2 de novembro, e ele foi recebido por Salvini. Salvini não é mais o primeiro-ministro, ele não é mais líder na Itália, mas ele ainda tem um cargo político, e Bolsonaro é recebido com muita manifestação, com faixas escrito "Fora Bolsonaro", muitas manifestações, muita gente. E fazem a polícia querem fazer eles recuarem e fazem com água, jatos de água muito forte, bolas de borracha e gás lacrimogêneo. Mas por que eu estou trazendo essa história? Porque uma parlamentar, ela é contra Bolsonaro, ela é italiana e ela é dessa mesma cidade, ela é líder na Câmara. E ela diz o seguinte, eu me pergunto, porque ele ia receber uma premiação de membro honorário. E ela diz, eu me pergunto qual o motivo de se premiar alguém que é misógino, racista, sexista, que acabou com a Amazônia e culpa grupos ativistas, ridiculamente, ela postou isso no Twitter, e eu me pergunto por quê, qual o motivo de uma pessoa como essa ser premiada, né? Mas como o bisavô de Bolsonaro é dessa cidade, vocês devem estar querendo saber, o nome dessa cidade é Áquila. Então, como eu vou escrever aqui o nome todo, Aquilara. A cidade é essa. O bisavô dele é de lá, então o que foi respondido, a prefeita respondeu, é que é porque é uma premiação aos antepassados de Bolsonaro e porque Bolsonaro representa os antepassados dos italianos no Brasil. Então vamos orar? Se puderem se ajoelhar comigo.
Querido Deus que estás nos céus, queremos agradecer mais uma vez ao bondoso Deus por esse estudo, por conhecermos como as ideologias erradas funcionam e como a união de igreja e Estado vai ser sempre uma catástrofe, algo que não é abençoado por Ti. Queremos também pedir que o Senhor continue nos abençoando para que nós possamos continuar estudando, lendo os artigos que a anciã disponibiliza para nós com tanto amor, para que nós possamos estar cada vez mais inteirados naquilo que precisamos estar aprendendo. E que cada vez mais fica explícito o quanto o externo e o interno estão agindo juntos, o quanto eles fazem parte do nosso aprendizado e da história num todo. Nós te pedimos e agradecemos por tudo, pedindo que o Senhor continue conosco, abençoe cada pessoa, cada família do movimento, todo o movimento, e agradecemos por tudo em nome e por amor de Jesus. Amém.